Pois muito bem, vamos lá. Olha, diz assim, a área de um quadrado é dada em função da medida do seu lado. Se a gente for pensar geometricamente, eu tenho um quadrado, eu tenho um lado, certo? O que é a área de um quadrado? Vamos partir do início, base vezes altura. Quem é a base? L. Quem é a altura? L. Então, se eu for analisar, a área, ela é totalmente dependente do lado, né? Então, e se eu falasse em perímetro? Questão aqui, curiosidade. Perímetro, a relação agora é da soma dos lados, né? L mais L mais L mais L, que nós temos o quê? 4L. Então, o perímetro também depende de quem? Do lado. Resumindo, se eu substituir esse A e esse L por X e Y, o nosso A é o Y, que ele é em função de quem? Do X. Então, vamos lá, continuar a história. Sendo Y a área, exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, e sendo X a medida do lado, qual é a lei de formação da função? Y é igual a X ao quadrado. Essa é a lei de formação da função. Cada valor que eu atribuir para o lado de um quadrado, de vários tamanhos, ele vai modificar quem? O Y, tá bom? Então, próxima. Diz assim, quando compramos laranja na feira, olha, ele diz, que o preço Y que pagamos, então quem é que está antes da igualdade? O Y, que é o valor que eu vou pagar, né? Ao operante depende ou é dado em função de X dúzias de laranja que compramos. Se a dúzia custa R$3, qual é a lei de formação dessa função? Muito fácil. Y vai ser igual a 3, dependendo da quantidade, que essa quantidade representa quem? X é essa lei de formação da função. Y é igual a 3x. Resumindo, eu vou lá comprar, eu vou ter que pagar. Eu vou pagar. Eu sei que uma dúzia é quanto? 3. Se eu comprar uma, 3 vezes 1. Se eu comprar duas, 3 vezes 2. Então, esse 3, esse valor que eu vou pagar, depende de quê? Da quantidade. Então, resumindo, P é o que eu pago, X é a quantidade. Pronto. Virou uma lei da função. Tranquilo? Essa primeira é tranquila, é só identificar o que é a função. Tá? Vamos lá. Um vendedor trabalha à base de comissão. Assim, o seu ganho mensal é Y. O que é esse ganho mensal? É o salário dele. Eu vou até depois a gente substitui. O salário dele vai depender de quem? Vamos lá. Ou é dado em função de um total X de vendas que ele realiza durante o mês. Sabendo que esse vendedor, ele recebeu o quê? 15% do total. Então, vamos lá. O salário dele é 15% do total. Total de comissão. Quem é que está representando a comissão? Pode ver como é verdade. O Y, que é o salário mensal, depende do total. Ele é bem claro. Total X. Então, quem é que eu boto bem aqui? X. Então, o salário dele é quem? O que é 15%? 15 sobre 100 de X. Poderia deixar assim? Poderia. Vamos bora lá. Quem é o salário, né? O Y, o que ele recebe. O ganho mensal. Então, fica como? Dá para simplificar, professor? Dá. Ficaria 3 sobre 20x. Posso deixar assim, como eu poderia escrever assim, Não é a mesma coisa? Pronto. Até agora, a nossa função, se a gente for analisar, ela está escrita apenas dessa maneira. Mas vocês vão ver que ela vai começar a se modificar, viu? Tá bom? O que acontece aí? Uma firma que conserta geladeiras, cobra. Olha, começou a aparecer uma coisa diferente. Essa palavra aqui, taxa fixa. Se ela é fixa, ela não altera. Tá bom? Então, vamos lá. Uma empresa de geladeira, ela cobra, né? Ela cobra uma taxa fixa. Quanto é essa taxa fixa? 20. Pela visita. Você ligou. O cara foi lá, você já paga R$20, ele consertando ou não. Tá? Outra, mais o quê? 30 centavos
por hora. Outra palavra que vocês vão ter que não esquecer mais. Quando ele falar taxa fixa, aquele valor não altera. 20, acabou. Mas, e o que é esse por? Está dizendo que esse 30 ele vai alterar. Ele vai multiplicar por quem? No caso, a hora. Beleza? Logo, o quê? O preço Y que a gente vai pagar pelo conserto depende ou é dado em função das condições. Que condições? Vamos lá, qual é a condição? O Y que eu vou pagar lá para o cara, qual é a primeira condição? Taxa fixa. Mais 30 centavos por hora. Então, como é que fica isso aqui substituindo por XY? Y é igual A 20 é mais. Só organizei. Tá bom? Só organizei. Porque, bora lá. Vocês lembram quando nós estávamos estudando os polinômios? Que eu tinha assim, ó. 2 mais A. Qual é a maneira correta de escrever isso aqui? Primeiro é a letra, exato. Então é A mais 2. Primeiro é as letras. Lembra dos graus? De uma equação de segundo grau? Ela estava assim, ó. 2 mais x ao quadrado mais 3x. Qual é a maneira correta? X ao quadrado mais 3x mais... Por quê? Porque é a fórmula geral. Tá bom? Então a gente sempre faz isso, viu? E numa função do primeiro grau, que é o que nós estamos estudando, é o seguinte. Pronto, aqui a gente já achou, né? Eu vou falar aqui uma coisa rápida aqui, ó. Na função do primeiro grau, senhores, é o seguinte. Eu tenho isso aqui, ó. Quando você estava lá no seu 7º ano, você estudou a equação do primeiro grau, certo? O que é uma equação? Vamos lá. Tá isso aqui, ó. Igual a 3. Aí eu estava procurando o valor de quem? De x. Quem é x? 3 menos 1. Quem é x? 2. Numa equação, aquele x, ele só tem um valor. Aquele valor é chamado de raiz ou solução da equação. Em uma função não é assim. Sabe por que não é assim? Porque numa função, aquele x, ele tem infinitos valores. Tipo assim, vamos lá. Para que a gente entenda, quando você estudou lá no seu 7º ano, a equação do primeiro grau ela tem uma fórmula geral. Vocês sabem qual é a fórmula geral dela? Era desse jeito. Como é que é a função afim? Como é que é a equação do segundo grau? Isso. Lá do segundo grau, o A é o que acompanha x ao quadrado. Quem é o B? E quem é o termo independente? Lá do primeiro grau, quem é A? É o que acompanha x. E quem é o termo independente lá do primeiro grau? Professor, mas o termo independente é o C. C lá na do segundo, porque tem um A, B, C. E na do segundo, do primeiro grau só tem quem? A e B. Quem é o A? E quem é o B? Sabe o que isso aqui representa dentro da função que nós estamos estudando? Que o A é aquilo que varia. É o que multiplica por x. E o B é o valor fixo. Ele não varia lá, ele é independente. Agora... Oi? Não, o y ele sempre está antes da igualdade. Porque a lei geral de uma função ela é assim, ó. Y é igual a x mais b. Quem é que depende de quem? O A, ele varia de acordo com quem? Com x. Não, entendi que a senhora falou que esse... Sim, mas eu estou falando aqui sobre os coeficientes. O A depende de quem, senhores? Ele modifica de acordo com quem? Com a quantidade. Quem é a quantidade? X. E quem é o valor fixo? B. Olha aqui, para você entender melhor. Vamos lá? Nessa questão aqui, ó. Eu não tinha uma taxa fixa. Eu já sabia que aquela taxa fixa é o P. E quem é que variava? O 30. Em relação à hora, não era? Então, quem é esse 30 aqui? É o A, exatamente. Porque ele varia de acordo com quem? Com X. Olha aí a lei da função aí, ó. Ela sempre vai estar desse jeito.
E por que nessa aqui não tinha o B? Porque ele não deu um valor fixo. Ela, no caso, sabe como era essa função aqui? Ela só tinha quem? Só essa que variava de acordo com o x, que é o A. Tá bom? Então vai lá continuar a história, ver se a gente entende. Uma academia paga aos seus professores uma quantia de quê? Cuidado, a palavra-chave. Isso aqui vai variar ou não? Vai. Então, como é que eu começo a história sempre? Y é igual, porque o Y é o que eu vou pagar. Y é igual a quem? 15, que vai variar de acordo com quem? Por que eu sei que esse aqui é o A? Porque tem ali, ó, 15 por... Isso. Agora, olha aqui, ó. Mais... Palavra-chave, quantia fixa. Então, o que é aquilo ali? É o B. Pronto, tá aí. É isso aí que representa a função do salário que o rapaz vai receber? Sim. O que é que ele recebe? Y. O quê? R$15 a cada aula. Quem é a aula? X. Mais um valor fixo. Pronto, tá aí. AX. Mas B, não tá ou não tá nessa forma geral? Beleza? É por isso que quando tiver primeiro dando a taxa fixa, depois vir falando aqui na variável, eu tenho que organizar ela, porque como é a ordem dela? Qual é a fórmula geral da função? AX mais B. Esse aqui tem que ficar por último. Foi por isso que eu organizei ela bem aqui, ó. Nessa aqui, ó. Vocês viram que a taxa fixa estava primeira? Aí eu só organizei. Tá bom? Vamos lá? Sexta. Uma máquina produz o quê? Olha a palavra para você saber se ele é fixo ou é variável. Então, esse 12.200 vai variar de acordo com quem? Com a hora. E quem é a hora para nós aqui no caso? X. Né? Então, a produção, olha, a produção, tá vendo como o Y sempre está antes? De peças por dia depende de quem? De X horas. Foi por isso que eu botei aquilo ali, ó. Eu poderia escrever assim, ó. Ela produz 1.200 por hora. É a mesma coisa. Já que ele disse que a produção é quem? Y. E que o X é quem? Hora. Tranquilo? Tem taxa fixa? Não. E como é que então essa função aqui ela tá como? Apenas assim, ó. X. Tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Vamos escrever a lei de formação de cada uma das seguintes funções. Vamos lá, primeira. Presta atenção. Aí ele vem dizendo assim, ó. Que para cada número real x, nós vamos associar quem? A y. O que é que você não pode esquecer? Que na hora que eu for montar a função, quem é que está antes da igualdade? O y. Então você já começa assim, ó. Y é igual. Vamos lá. Ele quer o valor do número real y, que representa o quê? O que é triplo? 3 vezes. Quem? X. Está aí. A lei da formação que representa isso aí. Tá bom? Vamos lá. A cada, de novo, a mesma história. Então, quem é aí? Y é igual ao quê? Que representa o... Ó, calma. Dobro de x menos 10. Tá ali a lei da função. Tá bom? Vamos lá, próximo. Cada número real x, né, está associado ao y. Que representa... Então, vai lá. Y é igual... Que representa o... O que é isso na matemática? Fração ou sinal? Fração. Que é o inverso de x? É, porque, ó, x não é assim? Que é o inverso dele? 1 sobre x. Tá bom? Cuidado. Com a palavra inverso e com a palavra oposto. Oposto é sinal. Inverso é fração. Tá bom? Vamos lá. Cada número real x associado de novo a quem? Então, y é igual a quem? Que representa o... Não, o quadrado de x. Quadrado não é assim? O quadrado de x. Menos... Ah, tá aí a lei da função. E é isso aí não?
X tem que se associar a quem? Ao Y. Então, Y é igual a quem? Que representa a palavra metade. O que é metade? Dividir por 2. Aumentado, 5. Então, senhores, essa primeira atividade aí é exatamente a gente entender o quê? Que a gente tem uma relação do Y com o X. Tá bom? Então, a gente finaliza 15 minutinhos lá. Os preguiçosos só vão copiar, não vão aprender. E eu não tô nem aí. Porque minha parte eu tô fazendo e além muito mais. Então, assistam aí e boa sorte.